Olá galera, tudo bem? Então vamos fazer alguns exercícios de movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Vamos ver o primeiro exercício aqui. Uma moto passou a 25 metros por segundo por uma rua, onde a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. Se houvesse um radar nessa rua, o motorista da moto seria multado. Justifique sua resposta. Então olha só, com qual velocidade ele passou na rua, pessoal? Velocidade, então, questão 5. Tá ok? Ele passou com uma velocidade na rua de 25 metros por segundo. Qual a velocidade limite para não ter multa? Ele disse lá, é quanto? 80 quilômetros por hora. Será que ele foi multado, pessoal? Será que ele foi multado? Bom, olha lá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar a velocidade em metros por segundo para quilômetros por hora. Aí eu vou saber se ela é maior do que 80 km por hora. Então, solução desse problema. Solução. A solução desse problema é a seguinte, é pegar 25 e converter em quilômetros por hora. Gente, para converter metro por segundo para quilômetros por hora, basta eu multiplicar pelo fator 3,6. Tá ok? Se eu quiser sair de quilômetro por hora para metro por segundo, que é o Sistema Internacional de Medidas, eu divido por 3,6. Pessoal, quanto é que dá 25 vezes 3,6? Dá 90. Então, olha só, 90 quilômetros por hora. E aí, o cara foi multado ou não foi? Claro, né, pessoal? A velocidade limite é 80. Se ele está a 90, é claro que ele foi multado. Tá ok? Cuidado, hein? Não ultrapasse o limite de velocidade para você evitar multas e acumular pontos na sua carteira. Bacana? Vamos a outra questãozinha. A respeito dos conceitos relacionados ao estudo do movimento, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Letra A. Para verificar se algo está em movimento ou em repouso, observamos se há ou não mudança de posição em relação ao referencial. Claro, todo movimento que eu vou estudar, eu preciso me basear no referencial, pessoal. Tá certo? Então, suponha que a minha mão esquerda é o referencial. Tá ok ou não? Beleza? Se eu pegar esse pincel e ficar dando voltas aqui em volta da minha mão como referencial, eu percebo que há um movimento desse pincel em relação a esse referencial. Tá ok ou não? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pintar a minha mão aqui. Vou pintar. Tá aqui. Botei uma bolinha. Tá ok? Minha mão está parada. Essa bolinha, em relação à minha mão, está em movimento ou está parada? Está parada. Tá certo ou não? Agora eu vou mexer a mão. Tá ok? Bom, você está vendo a bolinha se mexer, mas não em relação à mão. A mão está se mexendo, mas a bolinha sempre está no mesmo lugar na mão. Então, em relação à mão, ela não está em movimento. Em relação a você que está vendo a minha mão girando, né, a bolinha está acompanhando a mão. Então, em relação a você, ela está em movimento. Tá ok? Mas a bolinha, em relação à mão, não está em movimento, porque ela lá dentro da palma da mão, ela está no mesmo lugar sempre. Tá entendido ou não? Beleza? Então, repetindo. Quando as dimensões... para verificar se algo está em movimento ou em repouso, observamos se há ou não mudança de posição em relação a um referencial. Claro, eu tenho que adotar um referencial para saber se há ou não movimento. Então, verdadeiro, ok? Vamos lá, letra B. Quando as dimensões de um corpo são desprezíveis em determinada situação, dizemos que esse corpo é um ponto material. Correto, ponto material. Essa é a definição de ponto material na cinemática. Beleza? A gente despreza as dimensões do corpo e imagina ele como um ponto. E aí estudamos ele no plano, tá? Ou no espaço, depende da situação que eu queira resolver. Então, V. Letra B, V. Letra C. A trajetória é definida pelas posições que o corpo ocupa em um instante T. Não, eu dependo de todos os tempos
para determinar a trajetória completa, tá ok? D. O deslocamento de um corpo é definido pela variação entre a posição final e a posição inicial do movimento realizado. Aí sim, tá certo. Então, o deslocamento desse corpo, ele depende da posição final e da posição inicial. Corretíssimo. Letra E. Quando o movimento acontece no sentido da trajetória, é chamado de movimento retilíneo. Não, pessoal, não é. Quando o movimento acontece no sentido da trajetória, ele pode ser no sentido da trajetória de modo irregular. Retilíneo é quando a trajetória é reta. Eu posso me deslocar no sentido da trajetória, mas de forma irregular, né? Então, não. O fato de eu estar no sentido da trajetória não significa que seja um movimento retilíneo, ok, pessoal? Então, falso. Como é que ficou a questão 3? Questão 3 ficou V, V, F, V, F, ok? Então, vamos lá. Vamos passar para frente. Vamos passar para frente. Mais uma questão, é a questão 9, caiu na Unicamp. Drones são veículos voadores não tripulados, controlados remotamente e guiados por GPS. Uma de suas potenciais aplicações, é reduzir o tempo de prestação de primeiros socorros, levando pequenos equipamentos e instruções ao local do socorro, para que qualquer pessoa administre os primeiros cuidados até a chegada de uma ambulância. Considere um caso em que o drone ambulância se deslocou 9 km em 5 minutos. Então, olha só, ele se deslocou 9 km em 5 minutos. Questão 9. Questão 9. Ele se deslocou, o ΔS dele é 9 km e o ΔT dele é 5 minutos. 5 minutos. Bom, vamos lá. Nesse caso, o módulo da sua velocidade média é aproximadamente... Bom, vamos passar isso aqui, gente, para o sistema internacional. Quanto é que é 9 km? Então, a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Quanto é que é 9 km em metros? Pessoal, 1 km tem 1.000 metros. 9 km tem o quê? 9.000 metros. 9.000 metros. Então, vou colocar no lugar do ΔS 9.000. Tudo isso dividido pelo ΔT. 5 minutos, pessoal. Cada minuto tem quantos segundos? 60. Então, 5 minutos vai ter 5 vezes 60. 6 vezes 5, 300 minutos. 300 minutos. 300 segundos. Desculpa, pessoal. Só lembrando, na verdade eu estou transformando de minuto para segundo, né? Então, 1 minuto tem 60 segundos. 5 minutos vai ter 300 segundos. Porque no sistema internacional a velocidade é 10 metros por segundo. Então fica 300. 300 aqui embaixo. Bom, esses dois zeros, com esses dois zeros eu posso cortar. Quanto é que dá 90 dividido por 3? 90 dividido por 3 dá 30 metros por segundo. Então, 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. Então está resolvido. Ok, galera. Então vamos fazer agora, relembrando, um exercício de movimento uniformemente variado. Lembrando que no movimento uniformemente variado, a minha equação da velocidade é V é igual a V0 mais AT. Tá ok? Isso é aonde, pessoal? No move. Movimento uniformemente variado. Vamos ver a questão então. A questão diz o seguinte. Uma ave está realizando um movimento uniformemente variado, que obedece à seguinte função. V é igual a 9 menos 3t. V é igual a 9 menos 3t. Analisando a função horária da velocidade do movimento, quais são os valores no sistema internacional da aceleração e da velocidade inicial? Galera, a minha formulinha da equação horária da velocidade é essa aqui. V é igual a V0 mais AT. V0, pessoal, é a velocidade inicial. E A é a aceleração.
Olha para cá. Quem é o V0 aqui? 9. Então, o V0 é 9 metros por segundo. Tá ok? E a aceleração está aqui, galera. A aceleração é menos 3 metros por segundo ao quadrado. Tá ok? A aceleração é dada por metros por segundo ao quadrado. Vamos lá, as demais questões. Preencha os espaços a seguir com os dados que podem ser obtidos na função desse movimento. Então ele quer que você me dê a velocidade final, tá ok? Quer a velocidade inicial, a aceleração e o tempo. Pessoal, é o seguinte. Não é possível obter a velocidade final se eu não souber o tempo. Então isso aqui não dá para resolver. Não sei. O cara não deu o tempo, então também não dá. A velocidade eu já tenho, inicial é 9 metros por segundo. E a aceleração é menos 3 metros por segundo ao quadrado. Isso aí dá para resolver. Então a letra B, resolvi. Vamos para a letra C. Ele quer o V quando o T é igual a 4. Ah, agora sim. O que eu pego? Eu pego o 4 e coloco aqui dentro e faço a conta. Então vamos lá. V, vamos botar aqui, ó. V é igual. V0. V0 é 9. 9 menos 3 vezes 4. V é igual. 3 vezes 4 dá 12. 9 menos 12 dá menos 3 metros por segundo. Menos 3 metros por segundo. A velocidade é negativa. Ok, galera, vamos responder a D. Para T com a 4, qual o tipo de movimento? Pessoal, guarda na cabeça. Quando os sinais da aceleração e da velocidade são iguais, aqui são negativos, ele sempre é acelerado. Tá ok ou não? Quando eles são diferentes, o móvel está freando, isto é, estou retardando o movimento. Neste caso, o movimento é acelerado. Então, acelerado. Então tá aí uma revisãozinha de quem? De Move, exercícios importantes para você fixar o assunto. Bacana? Então tá joia.